Olá, eu sou o professor Renivan e a nossa aula hoje é sobre as leis de Newton. Quando se fala em dinâmica de corpos, a imagem que vem à nossa cabeça é a física clássica da mitologia de Isaac Newton, lendo seu livro sobre a macieira, quando de repente cai uma maçã sobre a sua cabeça. Segundos contam que esse foi o primeiro passo para o entendimento da gravidade, o que atraía a maçã. Com o entendimento da gravidade, vieram o entendimento da força e as suas três leis. As leis de Newton são princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica e princípio da ação e reação. Então é isso que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Sobre as leis. Então a primeira lei diz o seguinte: princípio da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. O que isso quer dizer? Se um corpo está parado, se nenhuma força, implicar sobre ele, ele vai continuar parado. E se o corpo estiver se movimentando, se nenhuma força implicar sobre ele, ou seja, não parar ele, ele vai continuar se movimentando. Conclusão: um corpo só altera seu estado de inércia se alguém ou alguma coisa aplicar nele uma força resultante diferente de zero. Tá? Aí eu coloquei aqui um exemplo. Imagine que aqui eu tenho uma pista de skate, tá? Esse aqui é o skate, então o skate descer na rampa. Então o skate vai subir e descer, até a força da gravidade implicar sobre ele, fazendo com que ele pare. Se nenhuma força implicar sobre ele, ele está se movimentando, ele vai continuar se movimentando, ok? Então a primeira lei fala exatamente isso. Corpo que está parado tende a continuar parado e corpo que está em movimento tende a continuar em movimento, se nenhuma força for aplicada sobre ele. Esta é a primeira lei, lei da inércia. A segunda lei de Newton fala sobre o princípio fundamental da dinâmica. Tá? Quando aplicamos uma força em dois corpos de massa diferentes, observamos que elas não produzem aceleração igual. Ou seja, quando a gente aplica uma força em um corpo, por exemplo, em um automóvel, é aplicada uma força em um automóvel numa subida. Então, tem dois tipos de automóvel, tem um carro e tem um ônibus. A mesma força aplicada no carro e a mesma força aplicada no ônibus vão ser diferentes por causa da sua massa. Tá? Então, o carro tem menos massa, vai se movimentar mais rápido, e o ônibus tem mais massa, vai se movimentar mais devagar. Tá? Então, a segunda lei fala sobre isso. E ele relaciona duas fórmulas. A primeira fórmula é sobre a força. A força, que é o F, ele é dado como unidade de medida o N significa Newton, então Newton é a unidade de medida, ou quilogramas vezes metros por segundo. O M é a massa, então na minha fórmula, sempre que tiver que substituir, sempre a massa tem que estar em quilograma, tá? Então às vezes pode ser que venha em gramas, então tenho que transformar para quilogramas. E a minha aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Por exemplo, quando uma força de 12 Newton, então a força aqui é quanto? 12 Newton, ok? Quando a força de 12 Newton é aplicada em um corpo de 2 kg, qual é a sua aceleração? Então a aceleração é o que eu quero encontrar. Então eu quero encontrar a aceleração, que é o A. Então tem esse Azinho aqui, eu tenho que repetir ele até o final, porque é ele que eu quero encontrar. Então qual é a sua força? Então a força é igual a 12 Newton, ok? Então 12 Newton no lugar do F, que é igual. Quem é a massa? O 2. Sempre que está multiplicando, passa dividindo. Então ficou 12 dividido por 2, que é igual a aceleração, ok? Quando eu divido 12 por 2, eu vou encontrar 6. Então a aceleração vai ser igual a 6. Qual unidade de medida para aceleração? Só encontrei o A, então aqui o A, sua unidade de medida é metros por segundo ao quadrado. Então aqui na frente eu vou colocar metros por segundo ao quadrado, ok? Força-peso. A força-peso, ela está relacionada com a aceleração da gravidade. Então eu tenho um peso, que é em Newton, eu tenho a massa, que é em quilogramas, e eu tenho a gravidade, que é o G. Tá? Que representa a aceleração da gravidade. O que eu tenho que ter cuidado? A massa, ela é diferente de peso. Quando eu falo massa, é aquilo que é medido através de uma balança, tá? Quando eu consigo medir o tamanho do corpo. E o peso, ele tem a relação com a gravidade. Então o peso depende do ambiente, do local onde ele se encontra. Então o peso de um objeto na Terra é diferente do peso do objeto quando ele estiver em outro satélite, em outro planeta. Como por exemplo, o objeto pesa 500 newton aqui na Terra. Se ele for colocar o mesmo objeto na Lua, o seu peso vai ser diferente, porque a gravidade da Lua ela é menor que a da Terra, então depende disso.
tá bom? Eu coloquei aqui uma observação falando o seguinte, que a gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muitos professores arredondam para ficar mais fácil para cálculo, né? Ele coloca, em vez de 9,8, coloca 10 metros por segundo ao quadrado. E a gravidade da Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, se o corpo pesa aqui na Terra 500 newton, se for o mesmo corpo para a Lua, vai pesar um valor menor, porque a gravidade da Lua é 1,6. Porém, a sua massa é a mesma. Então, se ele tem uma massa aqui medida na balança 50 quilos, quando chegar na Lua, vai ter o mesmo 50 quilos, que é a mesma massa, é o mesmo corpo, tá? Então, não confunda isso aí. Por exemplo, qual é o peso de um corpo de 20 quilos no planeta Terra? Então, como é que eu acho o peso? O peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. Então, eu quero encontrar o peso. Então, o P eu tenho que repetir ele, tá? Que eu não sei quanto ele é. Então, repete o P aí. A massa, 20 kg. Então, eu troco o M pelo 20 vezes a gravidade. A gravidade de quem? A gravidade do planeta Terra. Quanto é a gravidade do planeta Terra? 9,8. Como na questão não falou que eu tinha que considerar a gravidade igual a 10, eu tenho que usar o que é a gravidade real da Terra, que é 9,8. E daí é só multiplicar. 20 vezes 9,8, né? Eu faço a continha aqui, 20 vezes 9,8, eu vou ter. Repete o 0, 2 vezes 8, 16, coloca 6 e vai 1, 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Uma casa, né, na vírgula, então coloca a vírgula aqui. Então fica 196 unidade medida. A unidade medida do peso, né, encontrei o P, então o peso é newton. Então aqui eu coloco newton, ok? Próximo exemplo. Qual é a massa de um corpo na Terra, de novo, que possui um peso de 60 newton? Então aqui ele me dá a massa, mas ele não me dá... Desculpa, ele me dá o peso, mas ele não me dá a massa. Então peso igual a massa vezes a gravidade. Ele está falando que é na Terra, ok? Então o peso é o valor que está em newton, o número que tiver com esse n na frente significa peso. Então aqui eu tenho 60N, quer dizer que o peso aqui vai ser 60, que é igual quem é a massa? A massa eu vou encontrar, não sei quanto é, tá? Então repete o M, ok? Quanto é a gravidade da Terra? 9,8, então tem o G aqui, eu coloco 9,8. Sempre que está multiplicando, passa dividindo, então ficou 60 dividido por 9,8, que é igual a massa. Então, a massa vai ser igual. Quando eu divido 60 por 9,8, eu vou encontrar aproximadamente 6,12, tá? Coloquei um valor aproximado aqui, 6,12, e daí a unidade de medida vai ser sempre em quilogramas, ok? Próximo. Eu tenho agora a terceira lei. A terceira lei é a lei da ação e reação. A terceira lei que é ação e reação, ela ocorre, né, da seguinte forma. As forças atuam sempre em pares, tá? Então ela atua sempre em pares, sempre entre dois corpos. E para toda força de ação, existe sempre uma força de reação. Então, eles vão aplicar uma força na mesma direção, porém em sentidos contrários, tá? Eu coloquei dois exemplos aqui para a gente associar. Eu tenho, por exemplo, um balão, o primeiro exemplo, um balão, e daí esse balão, ele é enchido, né? Só que ele não é amarrado, e daí quando você solta, o balão vai se movimentar. Então, o que acontece? A ação, né, faz com que o balão se movimente, então a ação é quando o ar sai e empurra o balão para cima, e a reação é que ele vai ser empurrado para cima quando o ar sair, tá? Então, toda ação tem uma reação. Outro exemplo, imagine que uma pessoa está remando, né, e eu quero movimentar esse barco. Então, uma ação é você remar para o barco se movimentar. Então, quando você está remando, você está puxando a água para trás. Em compensação, você está empurrando o barco para frente. Então, a ação é puxar com o remo a água e a reação é que vai movimentar o barco para frente, tá? Então, sobre as três leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia. Sempre que está parado, continua parado, e sempre que está em movimento, tende a continuar em movimento, a não ser que uma força qualquer seja aplicada sobre ele. A segunda lei fala lei do princípio fundamental da dinâmica, né, que fala que tem relação com a massa e a aceleração do corpo, tá? E a terceira lei, que é a mais simples, que é da ação e reação, ou seja, para toda ação sempre vai haver uma reação. Essa foi minha videoaula, deixe seu like e siga o meu canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.